Muito bem, então vamos olhar agora o ciclo de Calvin, que vai utilizar o ATP e o NADPH produzidos na fotofosforilação para fixar gás carbônico. Uma outra característica muito importante das plantas, que é a fixação de gás carbônico atmosférico em moléculas de açúcar. O ciclo de Calvin ele apresenta 3 fases, nós vamos ver cada uma delas, duas com mais detalhe, e ocorre no estroma dos cloroplastos. A primeira fase nós damos o nome de carboxilação. E a carboxilação, no caso aqui do ciclo de Calvin, que nós vamos ver nesse momento, que é um ciclo C3, ela vai pegar uma molécula de ribulose, um 5-bifosfato, um carboidrato que tem dois fosfatos aqui, e através da ação dessa enzima, que é a rubisco, vai utilizar uma molécula de gás carbônico e outra de água para produzir dois outros hidrocarbonetos aqui, cada um deles com um fosfato. Notem que então essa ribulose 1,5-bifosfato ela tinha dois carbonos e essa ação aqui da rubisco produz duas moléculas, cada uma com 3 carbonos. E o fato dessas moléculas terem 3 carbonos é o que dá o nome a esse ciclo aqui, de um ciclo de Calvin do tipo C3. Lembra disso daqui a pouco, porque a gente vai ver uma variação nesse tipo de ciclo, tá? Muito bem, na segunda fase, essas duas moléculas que foram produzidas, essas duas moléculas de fosfoglicerato, vão ser convertidas em um açúcar. Isso acontece através... vão ser convertidos, vão ter uma vão ser convertidas em outra molécula com dois fosfatos e essa molécula vai ser um intermediário para a remoção aqui dessa dupla ligação de oxigênio. Então essa reação é mediada por ATP, ou seja, gasta um dos ATPs produzidos durante a fotofosforilação. Então o fosfoglicerato, através da ação do ATP aqui, vai ter uma molécula de fósforo adicionada a esse oxigênio que tinha uma dupla ligação com o carbono. E isso aí permite, então, com que esse fosfato seja retirado dessa molécula através da ação do NADPH, que vai inserir um hidrogênio no lugar desse fosfato. E aí esse gliceraldeído, essa molécula aqui foi produzida, pode ser convertida em amido nos cloroplastos ou em sucrose, um tipo de açúcar, no citosol. E é isso que vai levar à formação aí dos carboidratos, que são a base aí da nossa alimentação quando a gente utiliza essas plantas aí como fontes de alimento. Muito bem, a terceira fase do ciclo de Calvin, ela é uma fase de regeneração, em que a rubisco vai ser renovada e também utiliza ATP. Então, vai ser gasta energia para renovar essas enzimas que são necessárias para que o ciclo de Calvin funcione. Muito bem, então se a gente olhar de maneira geral aqui o que o ciclo de Calvin está fazendo, a gente tem essas três fases, fase 1 de fixação, a fase 2 de redução e a fase 3 de regeneração. Então, o que acontece é que a gente vai ter 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de NADPH e 18 moléculas de ATP sendo utilizadas para produzir, em última instância, aqui 6 moléculas de água, então produz-se água durante o ciclo de Calvin, e também moléculas de açúcar, que vão ser produzidas a partir do gliceraldeído 3-fosfato, que foi produzido na fase 2 do ciclo de Calvin. Lembrando então aqui que esse ciclo é um ciclo do tipo C3, que fixa o gás carbônico em uma molécula de 3 carbonos. E ele só ocorre se as plantas tiverem gás carbônico disponível para elas. Quando as plantas não têm gás carbônico, elas podem realizar um processo que é chamado de fotorrespiração. E ele geralmente ocorre quando os estômatos das folhas, as estruturas que são responsáveis pelas trocas gasosas, se fecham. Isso geralmente ocorre aí quando o fechamento dos estômatos geralmente acontece quando ocorre diminuição aí do gás carbônico. O fechamento dos estômatos geralmente ocorre para evitar
perda de água pelas plantas, né? Então, se tem um momento do dia que está muito seco, as plantas fecham os estômagos para que elas não percam água pela evaporação, que é o que, né, faz com que elas consigam extrair a água do solo. E também pode acontecer a fotorrespiração quando ocorre uma diminuição do gás carbônico ao redor da folha, né? Então, às vezes o ambiente está muito estagnado, não tem uma variação, não tem vento, e aí a planta consome esse gás carbônico que está em torno das folhas e ele não é reposto ali tão rapidamente. Nesses casos, a Rubisco, ao invés de utilizar o gás carbônico no ciclo de Calvin, ela vai utilizar o oxigênio, né? Porque essa molécula ela pode usar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Se a concentração de gás carbônico é mais alta, ela usa o gás carbônico e vice-versa. Na fotorrespiração, ela vai usar o oxigênio. Isso permite com que sejam formados aí esses fosfogliceratos que vão participar do ciclo de Calvin, né? Então essas moléculas de 3 carbonos que vão entrar no ciclo de Calvin, mas também vai ser formada uma molécula de glicolato, que é um composto tóxico e a planta precisa eliminar, né? Então, isso, apesar de permitir que essas plantas possam, em última instância, produzir açúcares sem gás carbônico, gera aqui um gasto maior de energia, porque elas têm que eliminar esse glicolato. Como eu disse, né, então a fotorrespiração ocorre em baixas concentrações de CO2, ela acaba diminuindo as concentrações aí, de ATP e NADPH, e permite a proteção do aparelho fotossintético, né? Então, se a planta acumula muito ATP e NADPH, essas moléculas podem estragar o aparelho fotossintético, aqueles complexos proteicos, né? Mas, como ela gasta mais energia na fotorrespiração, você tem uma menor liquidez final de energia em comparação quando isso está acontecendo. Ela vai gastar mais da energia que é produzida na fotossíntese. E essa fotorrespiração, né, só é importante lembrar que ela ocorre na presença de luz, mas em momentos em que as plantas não estão conseguindo fazer trocas gasosas. E isso aí geralmente ocorre quando os estômagos estão fechados durante o dia. Como eu comentei antes, tem algumas situações em que isso pode acontecer, especialmente aí quando você tem muita incidência luminosa ou um ambiente muito seco. Nesses contextos, algumas plantas desenvolveram metabolismos alternativos ao metabolismo C3. E eles são o metabolismo C4, que difere porque fixa o gás carbônico em uma molécula de 4 carbonos, e o metabolismo CAN, que fixa o gás carbônico no escuro, não durante o dia. Vamos ver aí como é que isso funciona. Então, o ciclo C4, o que acontece é que a gente tem uma compartimentalização espacial das reações. Então, aqui a gente tem um corte de uma folha, um corte transversal de uma folha, mostrando aqui os feixes vasculares dessa folha. E a gente tem células do mesofilo, que são essas células que estão mais em volta desses feixes, e células da bainha, que estão mais aqui em volta, bem logo ao lado dos feixes vasculares. O que acontece então é que o gás carbônico atmosférico ele vai ser fixado nas células do mesofilo e depois transferidos aqui para a célula da bainha vascular, onde eles vão participar do ciclo de Calvin. Como é que isso acontece? Então, o gás carbônico ele é fixado numa molécula de 4 carbonos, que é um ácido, geralmente um malato. E esse malato ele vai ser transferido para a célula da bainha, quebrado, e aí vai liberar CO2 que vai entrar para o ciclo de Calvin. A hora que esse malato ele é quebrado, ele também libera um ácido de 3 carbonos, que volta aqui para a célula do mesofilo e vai ser regenerado, participando aqui da fixação do gás carbônico de novo, na forma de um ácido C4. Então a planta faz essa compartimentaliza espacialmente as reações aí que são necessárias para introduzir gás carbônico no ciclo de Calvin. Bom, aqui só falando aqui então
o que eu acabei de explicar no slide anterior. Então, esse metabolismo C4, ele permite a fixação do gás carbônico, né? Pode ocorrer em diferentes concentrações de gás carbônico atmosféricos. Então, se a planta absorve bastante gás carbônico enquanto ele está disponível, fixa ele na forma do ácido de malato, esse ácido com 4 carbonos, e depois esse ácido vai sendo consumido mesmo se a planta tiver que fechar os estômatos dela. Essa reação aí é eficiente, essa alternativa é eficiente aí para permitir com que as plantas tragam gás carbônico para o ciclo de Kelvin, mas ela tem um custo energético maior do que no contexto do ciclo C3. E aí, como ela tem um custo energético maior, ela também tem aí uma maior demanda de luz, né? Então, para as plantas conseguirem fazer isso, elas vão precisar de mais moléculas de ATP e de NADPH, que são produzidas só através da utilização da energia luminosa para a produção dessas moléculas, lá na fotofosforilação. Uma planta que tem esse tipo de metabolismo aí é a cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar abunda, pode ficar lá no sol, torricando eternamente, ela vai lá produzir, inclusive, muito açúcar. Além disso, o ciclo C4 é bem comum em plantas tropicais, que vivem em ambientes de alta intensidade luminosa, estão sujeitos a temperaturas elevadas e também a fases de seca. Então, o ciclo C4, em última instância, ele permite às plantas terem uma maior independência aí da concentração de gás carbônico do ar, né, porque esse gás carbônico vai ser fixado primeiro numa molécula de malato, a planta fecha os estômatos dela e depois vai utilizando esse malato. Então, permite a essas plantas uma maior eficiência no controle dos estômatos. Né? Elas podem regular as trocas gasosas dela com mais tranquilidade. Então, ela vai, fecha abre os estômatos, captura gás carbônico, transpira para permitir a aquisição de água, fecha esses estômatos, assim que tiver quantidade de malato suficiente, de maneira que ela perca menos água. E além do mais, isso aí reduz aí a ocorrência da fotorrespiração, que é um processo que também gasta bastante energia, né? Então, ela tem uma taxa fotossintética que é líquida, que é 2 a 3 vezes maior do que plantas C3 que ficam sujeitas aí à fotorrespiração. Muito bem, vamos olhar então esse segundo tipo de metabolismo alternativo ao C3, que é o CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. São essas plantas aqui, ó, muito comumente utilizadas aí para enfeitar a casa de vocês. O que acontece aí no metabolismo CAM é que, diferente do metabolismo C4, existe uma compartimentalização temporal das reações do ciclo de Calvin. Né? Então, ao invés de você ter a compartimentalização espacial, que a gente viu aqui no metabolismo C4, as reações de fixação e utilização do gás carbônico vão ser compartimentalizadas entre o dia e a noite. Então, à noite, quando a gente tem menor incidência luminosa, menores temperaturas, essas plantas abrem os estômatos, realizam as trocas gasosas e capturam o gás carbônico, que vai ser fixado também aí numa molécula de 4 carbonos, né? Também no malato. Então, o mesmo tipo de mecanismo das plantas C3, mas aí sem uma compartimentalização espacial. Isso porque o malato ele vai ser acumulado no vacúolo, na forma de ácido málico, tá? E isso aí acaba consumindo aí amido dessas plantas, são reações que essa reação que transfere o malato para dentro do vacúolo na forma de ácido málico, ela aí consome energia. Então, durante a noite, as plantas estão utilizando amido que está acumulado nos cloroplastos para realizar essa fixação do carbono numa molécula de 4 carbonos. Durante o dia, com os estômatos fechados, esse ácido málico vai ser liberado dos vacúolos, o ácido málico vai ser convertido em malato, que depois vai ser quebrado, liberando esse gás carbônico no interior da célula. Certo? E aí o gás carbônico entra no ciclo de Calvin e participa aí do ciclo de Calvin típico de um metabolismo C3, e nesse momento vão ser produzidos os açúcares e também o amido que foi consumido aí durante a noite, e obviamente mais amido, né? Senão a planta estaria num déficit
energético aí. Muito bem. O ciclo CAN ele tem um custo energético que é maior que o metabolismo C3, porque tem que ser feitas essas conversões aí de ácidos e o acúmulo desses ácidos nos vacúolos, mas ele permite aí com que essas plantas tenham uma menor perda de água, né? Então, elas não precisam ficar se preocupando em abrir os estômagos durante o dia. Abre só apenas à noite, quando não vai ter um estresse hídrico tão grande. E esse metabolismo CAN, obviamente, ele é típico aí de plantas de ambientes superáridos, como as crassuláceas, as plantas carnosas, e de algumas bromélias, aí, como por exemplo o abacaxi, além de outras plantas. Então aqui só um slide mostrando para vocês a diferença entre o ciclo C4 e o CAN, que são parecidos no sentido de que eles vão capturar o gás carbônico na forma de uma molécula de 4 carbonos, diferente do ciclo C3, que captura o gás carbônico numa molécula de 3 carbonos. O metabolismo C4 faz isso através do uso da diferenciação espacial dessas reações, então a fixação do carbono ocorre numa célula, esses ácidos produzidos vão ser transferidos para outra célula, quebrados, e aí eles liberam gás carbônico para que ele entre no ciclo de Calvin C3 normal. Aqui no metabolismo CAN, a compartimentalização das reações é feita entre a noite e o dia. Então, à noite, as plantas fixam o carbono numa molécula de 4 carbonos, acumulam esses ácidos, esses malatos nos vacúolos e durante o dia liberam eles para que o ciclo de Calvin, que necessita da presença de luz, possa ocorrer normalmente produzindo os açúcares. Comparando então todos esses três tipos de ciclos, o ciclo C3 ele tem um gasto energético menor ali, mas ele é mais sensível às temperaturas altas e variações na concentração de O2, o que não acontece aí com os ciclos C4 e CAN. Tá? Essas plantas C4 e CAN elas podem estar muito bem, obrigado, em locais com alta temperatura e com variações na concentração de gás carbônico. Porém, as plantas C4 elas têm menor tolerância a temperaturas baixas, né? Essas plantas não conseguem sobreviver muito bem abaixo de 25 graus. E as plantas CAN têm menor capacidade de capturar o CO2, porque elas ficam aí com os estômagos fechados por muito tempo, né? Então, assim, existe um balanço e nem todos esses metabolismos não são ótimos. Existe sempre um custo-benefício, mas eles são ótimos nos locais em que essas plantas estão. E isso é muito interessante, porque a gente tem uma relação entre metabolismo das plantas, especialmente C3 e C4, aí, que a gente está mostrando nesse mapa, e a distribuição geográfica das plantas. Então, esse mapinha aqui mostra a distribuição de gramíneas, plantas da família Poaceae, que variam quanto à presença do metabolismo C3 ou C4. Algumas gramíneas têm metabolismo C3, outras têm C4. E as plantas C4 geralmente ocorrem aqui, em regiões tropicais. Nessas regiões tropicais existe uma maior predominância de gramíneas C4, enquanto nas regiões temperadas existe uma predominância de gramíneas com metabolismo C3. Isso aí também pode estar expresso nas relações ecológicas locais, né? Então, em locais que a gente tem um aumento de temperatura, uma diminuição de umidade, de sombreamento, a gente tem a presença maior de plantas C4. Se a gente aumenta o sombreamento e a umidade, diminui a presença de fogo, a gente tem muitas plantas que são C3, principalmente dicotiledôneas. E aí, em regiões que a gente tem pouco fogo, em savanas que a gente tem pouco fogo e baixa temperatura, a gente tem monocotiledôneas C3. Então, essas relações aqui ecológicas em diferentes áreas também podem afetar a presença de diferentes aí, tipos de metabolismo nas plantas. Então, essa produtividade aqui das plantas e dos locais onde elas estão vão estar relacionadas, em parte, aos diferentes tipos de metabolismo que elas têm,
as quantidades e vão variar com a luminosidade, concentração de gás carbônico e temperatura das áreas. Então existe aí muito patente, muito claro, essa interação das plantas com o ambiente que elas ocorrem e essas interações afetam, inclusive, o tipo de metabolismo que essas plantas apresentam. Muito bem, então nós chegamos ao fim dessa aula. Temos, obviamente, algumas atividades para vocês fazerem e depois vamos nos encontrar para tirar dúvidas, como sempre. Espero que, agora que nós chegamos ao fim da disciplina, não restem muitas dúvidas para vocês e a gente se vê aí nesse último momento de dúvidas em breve. Até lá!